Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 9. Nós temos estudado aqui sobre os fundamentos da fé cristã, a base, o alicerce para a nossa caminhada com Deus. Quando a gente chega no capítulo 12 de Gênesis, a gente já encontra alguém caminhante, alguém que está em direção ao Senhor. Esse percurso é bem colocado na palavra para mostrar para a gente que caminhar com Deus envolve as nossas suscetibilidades, as nossas fraquezas, os pecados, os fracassos, mas caminhar com Deus é na base da fé, ou seja, não é na base da performance, não é na base da nossa capacidade, não se estabelece na conquista que fazemos, mas sim na medida em que o Senhor se revela a nós, nós cremos. E quanto mais nós cremos em Deus, a resposta à fé, a resposta a crer, é caminhar com Deus, é se dispor a caminhar com Deus. No capítulo 12, então, nós já encontramos alguém que, chamado por Deus para ser uma bênção, chamado por Deus para ser e viver com Deus, ele caminha na direção dos propósitos de Deus, ainda que vacilante. Eu gosto muito do Velho Testamento, não que eu não goste do Novo, mas eu gosto demais do Velho Testamento, justamente porque existe no Velho Testamento muitas histórias de homens, mulheres e personagens, e eu me vejo naqueles personagens e eu percebo claramente que é possível caminhar com Deus no mundo, um mundo contrário a Deus. À medida que eu me vejo naqueles personagens, me identifico com eles, eu percebo os meus próprios fracassos, mas também percebo que é possível vencer esses fracassos na presença do Senhor. Então eu gosto de ler o Velho Testamento, pensando que cada homem desse aqui sou eu, tanto na medida dos fracassos, como também na medida das vitórias. Eles só venceram por causa do Senhor, assim como eu e você só podemos vencer por causa do Senhor. Vamos ler o capítulo 12, do versículo 1 ao 9, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação e abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deixa eu fazer um pequeno apêndice aqui. O nome Abrão significa pai exaltado. Ele tinha por identidade, assim a gente entende que no Velho Testamento, na cultura oriental, especialmente na cultura do hebraico, da língua hebraica, o nome diz respeito à sua identidade, aquele que é um homem exaltado, o pai exaltado. Veja só, conquanto por nascimento ele já tivesse recebido um nome de exaltação, um nome de glória, um nome de vitória, um nome de alguém que vai ser grande, pai exaltado, conquanto o nome dele de nascimento seja esse, o que Deus chamou ele para ser foi ser uma bênção, mas para ele ser uma bênção, o texto diz que eu te abençoarei, Deus é quem vai abençoar, eu te engrandecerei, ou seja, sou eu quem vou te fazer grande. Eu gosto disso aqui, e a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso, mas preste atenção. Deus, quando chama Abrão, que já tem por identidade ser grande, ser exaltado, Deus faz questão de dizer: eu te abençoarei, eu te engrandecerei, seja uma bênção. Do verbo ser, como falamos na semana passada. Versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando ele saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido,
e as pessoas que lhe acrescentaram ou lhe acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, perceba agora o grau de parentesco com Abrão. Nesse tempo, os cananeus eram da linhagem de Canaã, que era filho de Cã, e Abrão é filho de Sem. Então há um grau de parentesco aqui, vamos dizer assim, eles são primos lá da oitava, nona geração. Então diz, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Preste atenção que Deus já está fincando ele, está colocando ele naquele local. Diz, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para um monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor já foi tão exaltado aqui nesse culto. A tua presença a gente já pôde perceber, sentir pelos louvores, também no momento do ofertório. E nós precisamos mesmo da tua presença, Senhor. Por isso pedimos, se for da tua vontade, que o Senhor venha aqui, se encontre conosco, manifeste a tua presença no nosso meio, por meio da tua palavra, mas sobretudo o teu Espírito quebrando barreiras, ungindo corações, fazendo a tua vontade. Também oramos, Senhor, por aquelas mulheres que estão lá no cursilho agora, por todas as mulheres da igreja que estão trabalhando lá também, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, proteja e livre do mal, Pai. Que o Senhor também se revele lá, e mulheres possam se converter, entregando de verdade as suas vidas ao Senhor, Pai. Só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode santificar, por isso nós pedimos que o Senhor assim o faça, para a tua glória mesmo, e para o engrandecimento do teu reino, Pai. Nós oramos pelo próximo cursilho, a semana que vem, que o Senhor abençoe também, Pai, que o Senhor mesmo cumpra o seu propósito ali, abençoe a equipe e todos os que vão, Pai. Nós entregamos a Ti no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, essa história de Abraão, para mim, ela é uma história extremamente paradigmática, por causa desse aspecto do caminho que ele faz. Faça a relação direta com Jesus. Jesus nos chama para caminhar. Os discípulos de Jesus têm identificação no ministério peripatético de Jesus, que é o ministério justamente da vida, do caminho, de pessoas que seguem na vida comum, seguem Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Pessoas que normalmente pegam a sua vida espiritual e as colocam dentro de um aspecto da vida, apenas numa dimensão, por exemplo, na igreja, nos ministérios da igreja ou em atividades religiosas. As pessoas que fazem isso, elas evidenciam que elas não conhecem de verdade Jesus, porque Jesus é um caminhante. Jesus não é simplesmente alguém que ensina numa sala de aula ou que ensina em cultos públicos. Jesus ensina com a vida e aproveita a vida para ensinar. Então olho para Abraão, assim como eu olho para o seu filho Isaque, assim como eu olho para Jacó, depois também olho para Moisés, olho para Davi. Em todos esses personagens eu encontro exatamente a mesma coisa. Eles caminham, eles não são nômades, por assim dizer. Eles têm uma finalidade, eles têm um destino, eles têm um lugar onde eles precisam assentar. No entanto, a vida deles é permeada pela presença do Senhor, que os faz caminhar sempre na direção daquilo que Deus quer.
esse aspecto do cristianismo é que fez com que os crentes do primeiro século, aqueles que tinham se convertido, fossem chamados de aqueles do caminho. Então a igreja nem tinha nome de igreja logo no começo, mas tinha nome de caminho. E foi Jesus mesmo quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para mim é paradigmático. Eu vejo, por exemplo, em Enoque, alguém que andou com Deus. Mas eu vejo em Abraão, alguém que anda com Deus, mas é revelado para nós particularidades da história, aspectos práticos da história. Então eu olho para Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou, e digo: meu Deus, eu quero ser assim. Mas quando eu olho para Abraão, eu olho alguém que também andou com Deus, mas é revelado as suas fraquezas, os seus fracassos, é revelado também a graça de Deus lhe levantando, lhe potencializando. Isso para mim é paradigmático. Eu preciso ver na Bíblia, no Evangelho, caminho, porque por natureza eu sou um caminhante, por natureza eu tenho coisas para fazer todos os dias, por natureza eu saio de casa, por natureza eu tenho uma vida para viver. E sendo assim, se eu não me identifico na Bíblia com pessoas que caminham com Deus todo dia, eu vou terminar caindo numa esparrela do inimigo que vai me colocar a religião como sendo apenas uma muleta para eu fazer os meus próprios caminhos. Quando Deus vem e nos chama, Ele nos chama para caminhar com Deus. Como é que se caminha com Deus? Em Abraão a gente vai descobrindo isso. Assim também em Isaac, em Jacó, assim também em José, assim também em Moisés, assim também em Josué, assim também nos Juízes, assim também em Samuel, assim também em Davi. Ou seja, esses homens do Velho Testamento vão mostrando para a gente como é que se caminha com Deus. Então, muito mais do que simplesmente saber as histórias, as historinhas, como normalmente são chamadas no departamento infantil, conhecer as historinhas dessas vidas, desses homens, saber o que eles eram na mão de Deus e como Deus os está tratando. Na história tem muito mais do que simplesmente as coisas que os homens estão fazendo, tem muito mais Deus do que naturalmente os homens. É Deus com eles, é Deus vivendo com eles, é Deus os colocando na vontade de Deus. É o próprio Deus patrocinando essa história. É por isso que tinham tantas histórias para serem contadas. Por exemplo, Abraão teve mais 2 irmãos. Um deles falece logo, mas o outro não falece. Ou seja, o outro ainda está vivo, mas a Bíblia faz questão de contar a história de Abraão, para mostrar para mim e para você exatamente essa particularidade. Esses que andam com Deus, esses que são ministrados pelo Espírito, são transformados pelo Espírito, são contados no céu, são contados pelo Espírito, são contados como histórias de verdade, histórias de vida e não histórias de morte. Como se caminha com Deus? Primeira coisa, esse aspecto que a gente destacou logo no começo. Perceba, a identidade de Abraão já parecia ser uma identidade boa o suficiente para ele viver o resto da vida. Vamos dizer assim, que Abraão, pelo nome que ele recebe, Abrão, pai exaltado, talvez a gente pode especular que no momento do nascimento dele, o seu pai Terá, certamente o amou muito, estava vivendo uma boa fase e colocou no nome daquele menino, pai exaltado. A história tinha sua própria ironia para a vida de Abrão, porque Abrão casa-se com Sarai, que significa princesa, e essa princesa Sarai, ela é estéril. Essa mulher Sarai, diz a palavra que ela era belíssima, era como uma Miss Universo, uma mulher formosíssima. Abraão olhou a sua formosura, mas também olhou os projetos de Deus, porque essa mulher o acompanha o resto da vida, e essa mulher é justamente aquela que Deus vai usar para torná-lo pai de multidão.
Abraão casa com Sarai, seu nome exaltado, sua identidade boa, já estabelecida pelo pai, o seu caminho e percurso parece ser de sucesso, afinal de contas ele está bem casado, e não só bem casado, mas ele parece prosperar financeiramente, materialmente. Os aspectos externos da vida desse homem, assim como também o nome que ele tinha herdado, parece já dizer que esse cara vai ser o cara. No entanto, Deus faz questão de dizer, no caminho mesmo de uma pessoa que supostamente teve tudo de bom na vida, que os percalços aparentemente são mínimos, de pessoas que estão bem criadas, de pessoas que tiveram um bom lar, de pessoas que tiveram uma boa formação, de pessoas que tiveram boas oportunidades, bons casamentos, de histórias de aparente sucesso, porque houve progresso, houve enriquecimento, houve algum tipo de bonança acontecendo. Essas histórias, para serem histórias de Deus, elas não podem ficar simplesmente naquilo que se pode ver. Precisa haver um caminho com Deus, onde Deus é quem faz. É por isso que Deus pega o pai exaltado e chama ele e diz assim: eu vou fazer de você. Não é você e a sua história que vão glorificar o meu nome. Preste atenção, porque na nossa tendência racional é imaginar que é justamente a nossa performance diante do mundo, tipo, por exemplo, a pessoa que ganha um prêmio de uma desses concursos de ciência, e a pessoa é crente, então ela ganha o prêmio e diz assim: eu ganhei o prêmio para glorificar a Deus. Amém, glorifique a Deus. No entanto, no próximo ano pode ser um ímpio, pode ser uma pessoa que não conhece a Deus em nada, pode ser até um ateu. Uma das mentes mais brilhantes que existe no mundo hoje é de um ateu, e ele faz questão de dizer que é ateu. O tal do Steve Jobs tinha um amigo que ajudou ele a formar a Apple, e ele é também um ateu, e ainda está vivo hoje. Existem mentes brilhantes, existem prêmios que são dados, que são de pessoas que desconhecem o Senhor e faz questão de rejeitar e repelir o Senhor. E eles não estão glorificando a Deus através da sua performance excelente. Não existe a gente dizer, é um equívoco a gente dizer que a nossa excelência, as coisas que nós fazemos bem feito, as coisas que nós progredimos, as coisas que conquistamos, aquelas coisas que normalmente são aplaudidas pelo mundo, são essas que glorificam a Deus. O que glorifica a Deus é o Deus que age nas pessoas a fim de que a vida delas glorifique a Deus. A glorificação de Deus aqui na terra não se dá pela excelência do homem, mas se dá pela excelência do Espírito no homem. Não basta apenas ser um ser exaltado, não basta apenas ser uma pessoa de sucesso, não basta apenas a pessoa ser aquela que progride, que cresce, que se estabelece, que se torna grande. Deus não nos chamou para isso, Deus chamou para caminhar com Ele. É por isso que esse pai exaltado vai ser chamado depois simplesmente de Abraão, que significa pai de multidão. Porque o plano de Deus que exaltaria a Deus não era que ele fosse sempre exaltado num progresso sucessivo e aplaudido pelos outros. No plano de Deus, o que exaltaria o nome de Deus era um milagre que Deus haveria de fazer no ventre de Sara, para que Sara tivesse um filho e daquele filho viesse uma descendência que abençoaria todas as famílias da terra. O plano de Deus não estava na excelência de Abraão, o plano de Deus estava no agir do Espírito na vida de Abraão. Claro, entre nós existem mentes brilhantes. Algumas pessoas que eu tenho inveja. Falo isso assim, com vergonha. Mas tenho. Algumas cabeças que são privilegiadíssimas. Pessoas que têm um tipo de memória excelente, um cabedal de conhecimento formidável. Pessoas que são ávidas por conhecimento. Eu as conheço, algumas delas eu posso me relacionar, e eu olho para elas e falo: Deus, eu queria um pouquinho desse negócio, eu queria um pouquinho dessa cabeça privilegiada. Outros têm um corpo privilegiado, são altos, esbeltos, bonitos. Eu os invejo. Você não? Mulheres, por favor, me salvem. É ou não é?
naturalmente, Deus vai dando dons e vai dando coisas bonitas, boas, grandiosas, distintas. Às vezes parece que Deus dá tudo em um para um só. É ou não é? O cara inteligente, bonito, alto, todo certinho, é tudo ao mesmo tempo. A gente diz, meu Deus, me dá um pouquinho também, é ou não é? Um pouquinho. Né? Ainda canta bem, ainda encena bem, ainda faz tudo bem, né? Está faltando o quê, Deus? Leva logo para o céu, né? Já está pronto. É ou não é? Entende, irmãos? Não vai ser isso, esse invólucro, essa coisa, que vai manifestar a glória de Deus. O que manifesta a glória de Deus é o propósito de Deus sendo encarnado por pessoas que sejam grandes ou sejam pequenas. Pedro tinha por nome Simão, e Deus chamou ele, Jesus disse, você vai se chamar Pedro. Agora a gente precisa entender que Deus não chamou ele como um alicerce fundamental para a igreja, mas chamou ele como uma lasquinha de nada de pedra. Era esse aspecto de ser pequeno em Pedro, ainda que ele fosse super impetuoso, que fez a glória de Deus se manifestar na terra. Era aquela coisa pequena, mas fundamental para estribar a obra do Senhor aqui na terra. Pense nisso, porque às vezes alguns dos nossos complexos mais terríveis que estão alojados na nossa criação, na falta de oportunidade, ou mesmo nas oportunidades que perdemos. Às vezes a nossa história está presa em algum gancho no passado, está dizendo para nós assim, não tem jeito, a gente não vai conquistar, não vai conseguir, e a gente fincou uma âncora lá atrás, de na verdade uma coisa que não é nada para Deus. Aquele negócio não significava nada. Às vezes a gente vive amaldiçoando a própria vida, vive questionando, vive entristecido, embrutecido, porque a gente acha que só vai valer a pena se for daquele jeito. Eu estava ouvindo e também estava lendo essa semana a respeito de doenças que estão na alma do ser humano, na modernidade, e estava vendo assim o quanto essa questão da beleza, a beleza exterior, a indústria se prevaleceu disso como estamos doentes com esse negócio. Como as pessoas comuns, como eu e você, que não conseguem ser artistas de Hollywood, como nós estamos, perdendo a vida, perdendo a alegria, perdendo o sabor da vida, para ter que ser o que a gente não é. Porque se a gente não for aquilo lá, a gente também não é nada. Quando Deus quer caminhar com a gente, quando Ele nos chama para caminhar, é o poder dEle e a excelência dEle que manifestam a glória de Deus. Paulo disse para Deus, Senhor, eu estou com um espinho aqui na minha carne. É um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Por favor, me livra desse negócio. Irmão, não sei se você já teve um espinho no seu pé, ou um espinho na sua mão. Às vezes um negocinho de nada, você nem vê, você fica procurando onde é que está esse negócio, mas está incomodando. Paulo disse, olha, é um espinho que é na verdade um mensageiro de Satanás, que me esbofeteia a carne. Imagina a dor desse homem. Ele disse, eu pedi por 3 vezes a Deus, Senhor, por favor, tira de mim, que eu não aguento. Aí Deus disse para ele assim, Paulo, você acredita que a minha graça te basta? Ela te basta. E o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa, não é na sua cultura excelente, não é nos seus cursos de mestrado, doutorado e tudo mais que você conquistou. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. É por isso que eu vou deixar o mensageirozinho aí, eu vou deixar esses espinhozinhos lá, lhe alfinetando, eu vou deixar para que você se lembre sempre quão fraco você é e quão poderoso eu sou na sua vida.
Deus chama a mim e a você, irmão, para caminhar com Ele na vida, lá. E o que vai evidenciar a glória de Deus na vida, não necessariamente vão ser as aprovações, os títulos, os reconhecimentos e os aplausos, porque pode ser que o mundo esteja aplaudindo a gente, não para a glória de Deus, mas aplaudindo a gente para a glória da gente. E também pode estar aplaudindo a gente, na verdade, simplesmente por uma questão política, por uma questão estratégica. E não tem nada a ver nem com Deus, nem com a gente, tem a ver com os interesses outros. Não vamos ser meninos, não. Não vamos pensar que, de alguma maneira, o nosso sucesso é que engrandece a Deus, porque não é. O que engrandece a Deus é o Espírito dEle agindo por meio de nós, até nos nossos embargos, até nas nossas incompetências, até naquilo que nós não conseguimos realizar. Deus se faz grande porque Ele é grande em nós, e não porque nós nos tornamos grandes nele. Ele é grande e o suficiente para nós. Amém ou não, irmão? Suficiente, não precisa mais nada. Ele é suficiente. Eu vou fazer o seu nome grande. Deus diz para Abraão: eu é quem vou engrandecer o seu nome. Eu é que vou te abençoar. E aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Mas também aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Veja só, Deus está dizendo: Abraão, a tua vida está toda na minha mão. Eu que faço o negócio. Agora vai lá e caminha. Abraão saiu de Harã 75 anos, pare e pense nisso. Ele viveu até os 175, eu estava fazendo as contas. Se a gente viver aí uns 80, 90 anos, então a gente pode dizer que Abraão, entenda, eu estou fazendo uma comparação numérica aqui, é uma comparação só percentual. Se ele viveu 175 anos e aos 75 anos ele saiu de Harã em direção à terra prometida, então para alguém que vive 90 anos, eu poderia dizer que alguém que vai chegar até os 90, a mudança abrupta na vida de Abraão aconteceu por volta dos 40 anos. Fazendo um percentual aí. Mas aos 75 anos, entendendo o que está acontecendo na humanidade, quando a gente vai lendo o relato dessa genealogia que chega a Abraão, a gente está percebendo que os homens estão perdendo os dias de vida. Eles estão ficando cada vez com menos tempo de vida. Abraão ainda vive muito, mas os outros estão vivendo menos. Quando a gente chega a Moisés, já são 120 anos, é porque ele já viveu muito naqueles dias. E hoje, para alguém viver 110 anos, é um milagre. A história está sendo contada mostrando que os homens estão perdendo o tempo de vida deles. E Abraão ainda vai viver muito tempo, mas ele não sabe. Eu quero que você pense o seguinte, que de repente uma mudança abrupta está acontecendo na história desse homem, num momento que talvez ele está querendo simplesmente se aninhar, ele está querendo simplesmente se estabelecer. Talvez no momento que ele está querendo segurança e conforto, talvez no momento que ele está querendo projetar a si mesmo para simplesmente parar, ele está sendo chamado por Deus para caminhar. Eu gosto desse negócio porque eu e você precisamos pensar, parar e pensar. Quando é que é a época da gente parar? Quando é que é a época da gente descansar? Quando Deus chegar e disser assim: entra no meu descanso, entra no gozo do teu Senhor. Então se alguém quiser descansar, por favor, fale comigo, eu vou orar para você morrer. Amém, irmão? É ou não é? Você vai entrar no descanso, é ou não é? Enquanto isso, a gente descansa carregando pedra, é ou não é? É, irmão. Qual a sua idade? Qual a idade que você tem para dizer: rapaz, eu estou cansado? Está cansado coisa nenhuma. Qual a sua idade, irmão? Olha para Abraão, olha para Moisés, 80 anos. Irmão, 80 anos, quando o cara começou a caminhar. Abraão, 75 anos, é brincadeira, irmão. Olha para a sua idade, não venha me dizer assim: estou cansado, já vivi muito, eu já sofri muito, eu já passei por muito perrengue, eu já fui muito perseguido, eu já tive muita desilusão. Acorda, você está caminhando com Deus ou você está caminhando com os homens? Acorda! Com quem é que você vive de verdade? Porque se o caminho é com Deus, qual é a idade? Qual é a idade que você pode dizer assim: rapaz, agora está na hora de me aposentar? Para Deus, não.
Para Deus não. Claro, temos limitações. Algumas pessoas realmente chegam a um ponto, não conseguem mais se locomover, já tem uma dificuldade muito grande, o próprio corpo já não reage. Existem limites, mas na grande maioria não é limite, é questão só de vontade, é questão só de reorganizar a mente e o coração para se dispor, só isso. 75 anos ele sai de Harã e vai em direção à terra prometida. Agora ele está caminhando em direção à terra prometida. A Bíblia diz que ele chegou num ponto, e a gente sabe exatamente qual é esse ponto no mapa, que é entre Betel e Ai. Betel já ficava bem pertinho de Samaria, na verdade na divisa com Samaria. E Ai ficava já bem pertinho de Jericó. Essas duas cidades estão revelando onde Abraão está entrando na terra prometida. Naquela hora que ele se encontra ali, nessa região próxima a Jerusalém, também nessa região, é uma região média entre Jerusalém e o Rio Jordão. Nesse lugar, nesse ponto geográfico específico, diga-se de passagem, essa região, quando se vai para Jericó, começa a ser árida, mas quando se vai para Samaria, começa a ser fértil. Ou seja, ele está no encontro entre regiões, naquela faixazinha pequena chamada Israel. E quando ele chega naquele ponto, Deus diz assim: para e fica aqui. Eu vou dar esse lugar aqui para a tua descendência. Esse aqui é o lugar da tua promessa. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Estou mostrando, é aqui, ó, fica aqui. Amém, irmão, ou não? Fica, Abraão, está aqui, é o lugar da tua descendência. Só que o texto diz que ele continuou indo em direção a Negueb. Agora entenda, a região do Negueb é justamente a região do deserto da Judéia. É uma região desértica. Quem vive com o rebanho, quem vive com a economia como eles viviam, precisa de água, e precisa de muita água, porque existe um rebanho grande, existem vários servos e servas. Ele também plantava alguma coisa, então, como é que ele vai viver? Ele está encaminhando em direção ao Negueb. Agora presta atenção, porque depois, a partir do versículo 10, a gente sabe onde é que Abraão está querendo chegar. Mais ou menos assim o que aconteceu no mapa da história. Imagina aqui esse alargando a tenda, tá certo? Imagina, Abraão saiu mais ou menos do A da tenda, está vendo ali o A? Todo mundo viu? Ele sobe e vai em direção até lá em cima onde está escrito campanha, está vendo lá? Sim, subiu na terra e agora ele começou a descer. Desculpa, eu falei o A de alargando a tenda, mas não disse que era o tenda, o A do tenda, tá bom? O A do tenda lá, só o tenda. Quando ele começa a descer, ele vai em direção a esse chegou, está vendo o chegou aqui? O U, mais ou menos. É aqui no U, mais ou menos, que ele chega. Ele chegou. Ele fez mais ou menos um triângulo. Só que ele vai passar do U em direção para baixo, onde ele vai chegar no Negueb. Quando ele começa a descer mais, ele vai ter que fazer isso em direção ao Egito. Agora, para mim isso aqui é fácil de explicar. Por que é fácil de explicar? Porque Abraão saiu de Ur da Caldeia e ele parou em Harã. Tudo isso são, naquela época, entenda por favor, naquela época são grandes centros. São centros de economia estabelecida, são centros de cultura, são centros onde as pessoas de alguma maneira já estão começando a viver num nível cultural mais elevado. Falando em relação à época, em relação a hoje, claro, a gente diria que eles estão muito atrasados. Mas em relação à época, são lugares onde existe um nível cultural bom, onde existe um tipo de vida mais confortável. Abraão é chamado para sair de lá e vai em direção ao Negueb. Como assim? Porque depois do Negueb, se você segue, vai chegar ao deserto do Saara. E no deserto do Saara, seguindo um pouquinho mais, você vai encontrar o Egito. E o Egito era outro ponto de civilização grande, de cultura, de estrutura. Então parece que Abraão está saindo de um ponto de conforto, indo em direção a outro ponto de conforto. Você me acompanhou no raciocínio, irmão? Sim? Sim?
Ou seja, ele está saindo de um ponto que ele se acostumou, que é confortável para ele, indo em direção à vontade de Deus, mas quando Deus diz assim, é aqui, ele segue, porque ele está em direção ainda ao seu conforto pessoal. Eu gosto disso, porque é exatamente isso que acontece comigo. Deus diz assim, vai filho, vai fazer a minha vontade, e eu digo assim, eu vou Senhor, e me entrego e me disponibilizo para fazer a vontade do Senhor. Só que no meio do caminho, mesmo quando Deus diz assim, é essa a minha vontade, eu me regozijo e me alegro, parece que a minha alma tem uma inclinação, uma propensão para ir, justamente para o meu conforto e não para a vontade de Deus. E então eu vou deixando paulatinamente o ponto de acordo com Deus, eu vou deixando paulatinamente aquilo que Deus tinha dito para mim, é isso que eu quero, e vou me conformando ao meu conforto. A minha nova estratégia de vida. Acho que acontece só comigo, talvez com você não. Mas caminhar com Deus é a gente reparar os pontos de Deus e não reparar os pontos de conforto nosso. Caminhar com Deus é dizer, Senhor, eis-me aqui, e deixa que Deus diga, fica aqui. Ou Deus diga assim, vai embora. Porque para alguns ele disse, vai embora, e para outros ele disse, fica aqui. Ou seja, quem define esse negócio, se vai, se fica, vai, onde vai, não vai, quando vai, pode vir, não vem. Quem define esse negócio é Deus. Porque quando a gente resolve definir onde é que é o ponto de conforto, ou definir onde é que é o ponto da vontade de Deus, normalmente a gente erra. Estava no Instituto Bíblico Macedônia, eu tinha muita dúvida a respeito do meu chamado, se era um chamado pastoral ou se era um chamado de missões. E quando eu pensava em missões naquela época, eu só pensava em trabalhar com indígenas. Trabalhar com os indígenas. Especialmente eu pensava os indígenas do Amazonas. Eu não pensava em indígenas, por exemplo, na África, nem em Nova Guiné, nem na região da Indonésia, mas eu pensava em indígenas aqui, no Amazonas. Então, conversando com o meu pastor naquela época, pedindo orientação, ele disse, rapaz, faça aí um instituto bíblico, esse missionário, esse Instituto Macedônia, para saber qual é o seu chamado mesmo. Eu fui. Passei lá as minhas crises, Deus trabalhou comigo, me quebrou todinho naquele lugar. Chegou uma hora que os próprios líderes lá vieram com a resposta para a minha questão. Mas antes dessa hora chegar, eu tive uma conversa com o presidente da missão, que estava passando alguns dias naquele instituto. Ele estava lá, um homem de muita experiência, já tinha passado por várias tribos, aqui e também fora daqui do Brasil. E aquele homem sentado ali comigo, um privilégio para mim muito grande. Eu falei assim, como é que eu vou descobrir aonde Deus me quer? Como é que eu vou saber qual é o lugar que Deus quer me usar? Como é que eu vou descobrir isso? Por favor, me ajude aqui, pastor. Eu estou nessa crise, esse negócio. Ele falou assim para mim, eu nunca mais me esqueci do que ele me falou. Ele disse assim, o centro da vontade de Deus não é um ponto geográfico. O centro da vontade de Deus é uma atitude de coração. Meu Deus, é isso mesmo. Enquanto eu estiver disponível para obedecer a Deus, enquanto eu estiver realmente no meu coração, dizendo para Deus, faça o que o Senhor quiser, eu estou no centro da vontade de Deus. Mas quando o meu querer, os meus sonhos, os meus ideais, o meu conforto, a minha luz começa a brilhar mais do que a vontade de Deus, quando os meus interesses sobrepujam os interesses de Deus, eu já abandono a vontade de Deus para seguir num destino geográfico. Para seguir num destino bem nesse mundo, num destino bem aqui e agora, porque eu vou querer de alguma maneira conquistar alguma coisa aqui nesse mundo, claro. Enquanto que no chamado de Deus, a minha economia muda, e o que eu conquisto é para o céu, e não para aqui para a terra. Mas naturalmente minha inclinação de pecador é igual a de Abraão. Deus diz, fica aqui, mas ele segue em direção ao Negueb. Eu quero ressaltar que essa atitude de Abraão pecaminosa vai ser corrigida por Deus.
Na história de Abraão, a gente vai descobrindo que Deus sempre puxa de volta Abraão para o lugar. Abraão vai para lá, vem para cá, Abraão. Abraão vai para lá, ele vem para cá, Abraão. Abraão sobe, vem para cá, Abraão. Abraão desce, ele vem para cá, Abraão. Deus vai puxando Abraão para o miolo. Ou seja, vai haver momentos de desvio e volta. Não vai ser desvio da igreja, pelo amor de Deus. Nem vai ser desvio da adoração a Deus. Mas vai ser desvio da objetividade da vontade de Deus. O plano eterno de Deus é um, e vez por outro o plano de Abraão está sobrepondo o plano de Deus. Aí ele tem que voltar, ele tem que voltar, ele tem que voltar, tantas vezes quanto forem necessárias. Isso me ensina que, apesar de mim, apesar da minha total vaidade, da minha total incapacidade de obedecer a Deus, e mesmo querendo muito, e mesmo tendo de verdade uma intensa piedade no coração, dizendo: por favor, Deus, me usa, por favor, ainda que seja tudo muito sincero, eu vou me desviar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, do miolo da vontade de Deus. E quando eu me desviar, o que a história de Abraão vai me garantir é que Deus não vai me deixar à deriva, Deus não vai me deixar na minha vaidade, Deus não vai me deixar nos meus pontos de conforto, Deus não vai me deixar em mim mesmo ou em si mesmado. Deus vai me deixar no centro da vontade dEle, que é o melhor lugar do mundo para se estar. Ele vai me conquistar. Vai lhe conquistar. Maior do que eu, maior do que a minha vaidade, maior do que o meu pecado, maior do que os meus desencontros. Deus é maior. E vai chegar junto. Por último, caminhar com Deus aqui nesse texto é levantar um altar. É levantar um altar.